Levante sua mão. Deus está à sua frente, aplainando os caminhos, derrubando muralhas, quebrando grilhões, quebrando correntes. Você tem um Deus que é por você. Você tem um Deus que é por você. E se Deus é por você, quem se levantará contra a sua vida? Quem ousa se levantar contra os filhos e os escolhidos do Senhor? Por isso não perca a oportunidade de abrir a sua boca e louvar o Deus que você serve. Abrir a sua boca e declarar uma palavra profética a seu respeito, a respeito da sua vitória, a respeito da vitória que o seu Deus conquistou para você naquela cruz. Nós declaramos, Senhor, que aqui tem um povo que está alicerçado sobre a rocha. Ó Deus, esse mês de fevereiro, eu declaro, vai revolucionar esse ano. Aleluia. Nós estaremos experimentando o nível e adentrando no nível espiritual. E nós vamos reescrever a história de 2023. A partir de agora, eu declaro um novo tempo, uma nova unção, portas abertas sobre a sua vida, sobre esse ministério, sobre essa casa, sobre essa família. Em nome de Jesus, se você crê, dê uma salva de palmas bem forte. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Vá se assentando. Gente, essa música, ainda agora veio uma pessoa aqui me dizer que do milagre com essa música. Essa canção tem música do céu, né? E esse louvor, ele realmente é um louvor de muitos milagres, né? Eu tenho um milagre com esse louvor. Nós estávamos lá em São Paulo com um problema seríssimo para tirar o nosso visto. E nós perdemos a data e teria que remarcar, sabe Deus para quando. E a gente voltou no outro dia, a gente estava lá na frente, eu orando em línguas. E me veio, eu esqueci, eu não tenho essa mente tão privilegiada, mas me veio lá dos profetas, uma palavra com um capítulo e um versículo. Quando eu abri, estava falando de quebrar guilhões e ferrolhos de ferro. Gente, aí eu comecei, Deus vai na frente, mano, e eu cantei esse refrão, mas eu cantei, a mulher na minha frente, dentro do caso, e eu cantando, vai quebrar os grilhões de ferro, vai quebrar, e ela dizendo, não dá. Eu só sei que a mulher foi lá para dentro, daqui a pouco só faltou ela dizer, eu não sei o que aconteceu, mas vocês vão ali tirar foto e a digital. E foi o nosso milagre. Então não perca a oportunidade de crer e declarar a palavra de Deus, amém? Nós estamos dando início à nossa série de mensagem, A Casa na Rocha. Diga, é a minha. A sua casa é a casa na rocha. Eu acho bem interessante que todas as vezes, esse mês de fevereiro, né, que passou, infelizmente nós vimos uma tragédia muito grande lá em São Paulo, geralmente em Rio, São Paulo, Minas. Dessa vez em São Paulo teve uma tragédia muito terrível. Vi um vídeo desesperador da água descendo e levando tudo, levando casa, a pessoa gritando que tinha gente lá dentro, levando tudo. Um vídeo muito terrível, muito angustiante, difícil você ver, não chorar vendo aquilo. E é muito difícil também você ver um vídeo desse e não lembrar a respeito da casa que é construída na rocha, que vem o rio, que vem as águas, que vem o vento, que vem a tempestade, e ela permanece inabalável. Enquanto que existem casas que são construídas na areia, sem alicerce, e quando vem o vento, e quando vem a chuva, e quando vem a tempestade,
elas são completamente destruídas, assim diz a palavra de Deus. E eu quero que você abra a Bíblia aí nessa passagem que está lá em Mateus. Mateus 7, a partir do versículo 21. Deus é bom. No versículo 21, um pouco antes, abra sua Bíblia. Pega o seu app, pega o seu celular, tem um app da Bíblia aí. Abra sua Bíblia. Diz assim no versículo 21. Nem todo aquele que me diz, esse é o contexto da casa da rocha. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E então eu lhes direi claramente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nessa primeira parte aqui, Jesus está falando justamente de um povo que ele acredita que é crente, que frequenta a igreja, que frequenta a célula, que ora, que jejua, que louva, que dança, que levanta a mão. E de fato, eles oraram, impuseram mãos, pessoas foram curadas. Mas que vai chegar um dia em que eles pensam que toda essa coreografia era uma evidência de que eles eram filhos de Deus, discípulos de Deus, que a casa deles estava firmada na rocha. E infelizmente, Jesus vai dizer assim: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. E essa palavra mal aqui no grego é anomia, que é a condição daquele que não cumpre a lei, a condição daquele que não obedece os mandamentos, que não obedece à palavra de Deus. E o interessante aqui é que diz assim, é a condição daquele que não cumpre a lei, porque transgrediu, porque quis transgredir, ou a condição daquele que não cumpre a lei, porque não conhecia a lei, porque não se deu o trabalho de ler a palavra de Deus, porque não se deu o trabalho de conhecer a vontade de Deus revelada, que todo mundo pode ter em quantos idiomas? Vários idiomas, em várias versões, que pode estar no seu celular e você pode andar com ela para onde você quiser. Aqueles que não obedecem a Deus, também porque não se deram ao trabalho de ler, nem que seja no celular, muitas vezes a gente fica com preguiça de ler aqui dentro da igreja, né? Lê aí, por favor. A pessoa, não, quero ler não. Esse tipo de pessoa, Jesus está dizendo assim, eu não conheço essas pessoas. Por quê? Porque não me obedece. Praticar o mal aqui, praticar o mal, é aqueles que vivem indiferentes à vontade de Deus. Vive a sua própria vontade, vive o seu próprio evangelho. Tem muita gente que ama o Senhor e que tem um carinho por Deus, né? E que gosta do evangelho, mas eles têm um evangelho muito próprio. Eles decidem, com isso eu concordo, com aquilo eu não concordo, isso aqui é meio assim, isso aqui não tanto, isso aqui eu não acho que precisa de tanto, eu acho que isso aqui é exagero. E começa a construir um evangelho particular seu e viver a partir disso. A partir dessa ideia de que eu faço aquilo que eu concordo, que eu quero, ao invés de se moldar, de se alinhar àquilo que está escrito na palavra de Deus. E essas pessoas que vivem com esse coração endurecido, muito particularmente pessoal, voltado para realizar a sua própria vontade somente, vai ter um dia
que Jesus assim, eu não conheço vocês. Por quê? Porque primeiramente vocês nunca me conheceram. E nesse ambiente, e ele começa essa discussão falando isso, vai ter um tempo que muitas pessoas que pensam que me conhecem, na verdade não me conhecem. E eu também não as conheço. Mas eu quero ensinar para vocês, segue Jesus. Quem é aquele que me conhece? Quem é aquele que é conhecido por mim, conhecido pelo meu Pai, conhecido pelo reino de Deus? É aquele que faz a minha vontade, é aquele que obedece, é aquele que ouve a minha palavra e põe em prática e obedece, ou seja, molda a sua vida. Eu estou descobrindo aqui que isso aqui é pecado na Bíblia, eu vou parar de fazer. Eu não quero aliança com o pecado. Eu não quero ter comunhão com o pecado. Eu não quero ter comunhão com as trevas. Eu estou descobrindo na Bíblia que o pai da mentira é Satanás. Eu não sou filho do diabo, eu sou filho de Deus. Eu vou andar em verdade. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que construiu a sua casa na rocha. Diga, na rocha. Agora, o que é edificar uma casa na rocha? Geralmente a gente pensa, eu tinha essa ideia, né? Você edifica uma casa na rocha, é uma casa assim, né? Numa montanha, uma pedra. Acha um lugar que tem uma rocha, uma pedra, constrói uma casa ali. E uma casa na areia, eu imaginava aquelas dunas do Nordeste. Aí vem uma pessoa e constrói uma casa na areia, né? Só que, lá em Lucas, bora passar para Lucas agora, Lucas 6. Essa mesma passagem, quando Lucas descreve essa passagem, ele dá uma informação muito importante para a gente entender o que é construir uma casa na rocha. Lucas, no capítulo 6, no versículo 48, diz que esse homem que ouve a palavra e as pratica, é como um homem que, ao construir uma casa, cavou, diga cavou. Ele cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. O que nós visualizamos aqui? Que existe um homem que ele foi construir a sua casa e ele começou a cavar. E ele cavou. E ele cavou, e ele cavou, até topar com uma rocha, até topar com um lugar rochoso, onde ele pudesse abrir e estabelecer os alicerces daquela casa. Eu costumo sempre lembrar aqui que a pastora Regiane sempre fala que as sapatas, né, que é o nome, sapatas que é de construção, né? As sapatas dessa igreja são enormes. Elas conseguem sustentar um prédio maior, de mais andares. Quanto maior o alicerce, quando a gente imagina aqueles prédios de Dubai em 2024, em setembro de 2024, a gente vai para Dubai. Diga amém pela fé. A gente vai para Israel e para Dubai. Aí você vai poder subir naquele prédio que fica sobre as nuvens, né? Já vi foto deles assim, que ele está acima das nuvens. Você tem noção? Eu não tenho, não chega à minha mente, mas do quanto de profundidade é o alicerce de um prédio que vai ter aquela altura. Quando o Senhor está dizendo que você nasceu para ter uma vida de influência nessa terra, que você é filho de Deus, sabe, que você nasceu para ter uma vida abundante, Ele está dizendo que você nasceu para ter uma casa, mas não é uma casinha, um chalezinho, não. Você nasceu para ter uma mansão. Tem gente aqui que vai ter prédios de mais de 100 metros de altura, porque a sua influência vai ser maior ainda. Dependendo do nosso ministério, a nossa casa vai ser um reflexo daquilo, do propósito pelo qual Deus nos chamou. E uma coisa faz a diferença: o alicerce dessa casa. Uma casa, sabe, firmada na rocha, cavar aqui
está dizendo assim: aquele que decidiu ser profundo em Deus. Nós estamos falando então de profundidade, de cavar, de insistir, de intencionalmente buscar um relacionamento com Deus, de verdade. Porque nós temos aqui um exterior, uma figura de uma casa na areia e uma casa na rocha. E a casa na areia é justamente aquela vida rasa. A casa na areia é o reflexo de uma vida que não tem alicerce, que não tem base, que não tem profundidade. Uma vida de gente que não ora. Uma vida de gente que não lê Bíblia. Uma vida de gente que só vive no culto, vem no culto e às vezes. Uma vida de pessoas que não têm uma experiência pessoal com Deus, vive a partir da experiência de outras pessoas. Uma vida na areia, aquela que você só ouve, você está ouvindo aqui, maravilhosa a minha palavra, maravilhosa a palavra do pastor, maravilhosa a palavra do outro pastor, mas e a palavra que Deus fala com você? É mais maravilhosa ainda, gente. O Jorge sabe, hoje o Clodson estava lá em casa, aí eu estava lendo a Bíblia para fazer essa ministração e Deus me deu uma revelação. Digo, meu Deus, cheguei com o Jorge, amor, cheguei com o Clodson, o que tu entende dessa passagem? Deus me falou, olha só, que não sei o que, e a gente começa a enrolar os bigodes lá na revelação. Gente, quando Deus fala com você, é a coisa mais maravilhosa do mundo, não se compara a ninguém pregando. É a sua experiência com Deus. Você nasceu para isso. O véu se rasgou. Você não precisa de ninguém que fique, como é o nome? Mediando o seu relacionamento com Deus. Você tem livre acesso. Você pode cavar, você pode ir lá no fundo, você pode cavar muito para construir um prédio que todos passem e digam, uau, Jeová chamar, né? Deus está ali naquele lugar. As pessoas passarem por vocês, uau, essa menina tem Deus na vida dela. As pessoas conhecerem a sua casa, a sua família, o seu casamento, dizer, uau, que casamento abençoado. Jeová chamar, Deus está ali. Você foi feito para chamar atenção, você foi feito para luz, para ser luz. Luz tem que brilhar, não tem que sair debaixo das coisas e estar no lugar alto. Você foi feito para brilhar nesse mundo, mas para isso você tem que cavar. E quando nós estamos falando em casa construída sobre a rocha, nós temos duas coisas. A primeira é que você tem que decidir. Você tem que decidir que tipo de casa você quer ter, em que tipo de casa você quer morar. Em que tipo de casa você quer morar. Numa casa que a chuva pode levar a qualquer momento, você dormindo e indo tudo junto. Que tipo de casamento você quer construir? Um casamento que numa hora você está no louvor maravilhoso, beijo e abraço, na outra hora você está assinando o papel de divórcio. Que tipo de casa você quer ter? Para ser tomado de assalto no meio da noite com uma tempestade e você está sendo levado junto com a sua casa, porque você decidiu, como Jesus fala, que louco, insensato homem que constrói uma casa sem alicerce. Você tem que decidir, ou você quer ter uma casa na rocha, ou você quer construir a sua casa com sabedoria, com relacionamento com Deus, com obediência à palavra de Deus. Só você pode decidir. Ninguém pode decidir por você. Assim como no momento em que você decidir que casa você quer ter, você precisa também agir. Porque da mesma forma, ninguém pode agir por você. Alguém pode orar por você, mas ninguém pode tomar o seu lugar e fazer a oração que só você pode fazer. Ninguém pode se relacionar com Deus através de você. E aí você vai ter que decidir e agir, cavar. Todo dia, diga todo dia. Fale todo dia. E aí você vai cavando, você vai cavando. Aí você vai aprofundando,
Aí você topa na rocha. Aí aqui eu vou construir a minha casa. E aí você começa a lançar os fundamentos. E são sobre os fundamentos dessa casa que é essa série de mensagens. Hoje, nesse primeiro dia, eu quero falar de um fundamento, que é a Bíblia. Diga Bíblia. Diga mais alto, Bíblia. Nós temos assim, sabe, que nos reconciliarmos. Ser uma reconciliação com a Bíblia. Uma reconciliação com a palavra de Deus, com o amor pela palavra de Deus. Eu tava falando para o Jorge assim que eu já fui muito mais apaixonada do que eu sou hoje em dia pela palavra de Deus. E eu falo, eu quero voltar a esse primeiro amor. Eu quero ler com muita mais paixão. Gente, eu li a Bíblia assim, não sei, parece que eu estava tomando um sorvete, sabe? A coisa mais gostosa de se fazer. E assim, eu não tinha versículos por dia, eu lia livros por dia, assim. E eu digo, Senhor, às vezes a gente vai vivendo e tem outras coisas que aparecem, né? Claro que eu tinha mais tempo naquele tempo, não tinha filho, não tinha marido, né? Por isso que Paulo fala, olha, você que é solteiro, você só tem Deus para servir, né? Você casa, tem que servir o marido, você tem filho, tem que servir o filho, tem que servir o marido, os filhos, tem que servir o marido, tem que não sei o quê, né? Então, nesse meu momento ali da minha solteirice, eu tinha um casamento com a palavra de Deus, gente. E eu quero, Senhor, eu digo, eu quero que esse negócio, eu quero esse desespero de novo, quero esse negócio de novo na minha vida, porque, sabe, é o fundamento da nossa casa. E eu quero passar um vídeo, peraí, rapidinho. Quero passar um vídeo para vocês, que esse vídeo sempre me toca. Vídeos desse tipo. Existe uma festa judaica que se chama Simchat Torah. Simcha, a alegria, Simcha. Vou falar direitinho, né? Que eu estou fazendo aula de hebraico, tá? Dá licença. Simchat Torah. E Simcha é a alegria da Torá. Então, quando tem o Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, que são 7 dias, no 8º dia tem a Simchat Torah, que é quando eles fecham o ciclo de leitura anual da Torá. E quando eles terminam a leitura anual da Torá, eles fazem essa festa. Dá para soltar o vídeo? Desliga a luz aqui da frente para ficar mais facilzinho. Solta esse vídeo. Olha que coisa. E eles vão cantando músicas da palavra de Deus. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada esse pessoal que em cima da hora a pastora trouxe. Eu quero passar esse vídeo. Fica todo mundo louco. Vamos baixar vídeo como? Não sei como. Meu Deus. Conseguiram. Deus abençoe vocês. Obrigada. E eles vão cantando, a Torá é maravilhosa, os preceitos do Senhor são poderosos, e eles nos dão alegria, e isso, e eles vão declarando várias e várias músicas a respeito da Torá, a respeito da palavra de Deus, e se alegrarem, porque eles têm a palavra. Eles sentem como Deus deu a Torá para eles, eles têm a palavra, e eles se alegram, e essa é a festa da Torá, o nível de alegria pela leitura da palavra de Deus. Sabe? E nós precisamos intencionalmente, sabe? Começar a ter prazer, a desenvolver, a dizer eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia. Eu lembro quando eu e Jorge, a gente comprava a Bíblia nova, a gente beijava, colocava do lado, dormia do lado, com ela do lado. Contando esses segredos nossos, né? A gente dormia com ela do lado da gente, assim, cheirava, aí abria bem direitinho, assim. Nós precisamos ter alegria com a palavra de Deus, sabe? E ser reconciliados para ler a Bíblia, sem fardo, sem obrigação. Sabe, Jesus não tem fardo não, Ele levou o fardo pesado, e sobre você está um leve.
Sabe, saia desse lugar de obrigação, saia desse lugar de eu tenho que ler a Bíblia, diga eu quero ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu amo a palavra de Deus, a palavra de Deus é maravilhosa, e comece a liberar essas palavras, comece a determinar, a intencionalmente se relacionar diferente com a Bíblia. Por quê? Porque eu vou dar aqui 2 motivos, 3, que são importantíssimos para você ler a Bíblia de Deus. O primeiro motivo é porque ela é a poderosa verdade de Deus. Ela é verdade, ela é a verdade de Deus, e ela é poderosa. Lá em Isaías 55 diz assim: a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas o que eu desejo, mas cumprirá, fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Toda vez que Deus fala, algo acontece. Quando Deus disse, haja luz, Big Bang, explodiu, aconteceu, tudo foi formado. A palavra de Deus é poderosa e ela tem a semente para mudar realidades, ela tem a semente para fazer acontecer aquilo que ela está dizendo, ela não volta vazia. É como uma semente que tem dentro de uma única semente, tem poder para uma floresta. A palavra de Deus tem poder para mudar realidades, para operar milagres, para transformar vidas, para curar, para libertar, para salvar. A palavra de Deus é poderosa. Ela é uma semente que precisa encontrar uma terra boa no coração, que é um coração que tem fé, porque quando a semente da palavra de Deus se junta com a fé, milagres acontecem. A palavra de Deus é poderosa e você precisa crer nisso. Por quê? Porque nós temos um grande inimigo que é pai da mentira. E ele está o tempo todo trabalhando para que você acredite nas suas mentiras. E quando você confia em algo, você dá poder para que essa pessoa se torne senhor sobre a sua vida. Quando Eva decidiu acreditar na serpente, ao invés de acreditar no que Deus falou, ela deu poder para que Satanás se tornasse senhor da sua vida. Ali no Éden não houve apenas a ruptura de um relacionamento com Deus, houve a troca de autoridade. O homem passou a estar debaixo da autoridade maligna, porque ele atribuiu à palavra do diabo confiança. Quando nós atribuímos confiança à mentira do inimigo, nós estamos nos colocando debaixo do senhorio dele. É por isso que Jesus fala, olha, os meus discípulos ouvem e praticam o que eu falo. Porque se você ouve a palavra de Deus, mas age como se tivesse obediência ao que o diabo está dizendo, você não está praticando o que Deus está dizendo. Então, se você ouve que Deus ama você, que Ele morreu por você naquela cruz, mas você vive como se fosse um órfão nesse mundo, porque Satanás está dizendo a ele, ninguém te ama, você não pode, você não consegue, você isso, e você acredita nisso e vive assim, você não está praticando aquilo que Deus está dizendo, que você pode todas as coisas, que o Espírito de Deus está dentro de você, sobre e dentro de você, o Espírito de Deus que é o poder dos poderes. Quando nós decidimos acatar a mentira do diabo, nós atribuímos a ele poder e senhorio sobre nós, e nós não podemos ter 2 senhores. Nós só podemos ter um, nós só podemos servir a um Senhor. Então nós precisamos ler a Bíblia, porque nós precisamos conhecer a poderosa palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, um segundo motivo, porque ela, vamos lá, João, esse é versículo para a gente ter decorado, né? João 8, 32.
e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus fala que, olha, todo que peca é escravo do pecado. Ora, o escravo não é filho. O escravo não faz parte da família. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então a palavra de Deus liberta você. A palavra de Deus te liberta. E você tem que, o que você tem que fazer? Ler e acreditar, ler e acreditar, ler. Como é que é? Cavando. Lê um dia, lê 2 dias, você lê um dia, parece que não está fazendo efeito nenhum. Você lê o segundo dia, parece que não está fazendo efeito. Mas você vai lendo, você vai lendo, você vai lendo. E daqui a pouco a sua mente começa a ser renovada. A sua realidade começa a mudar. Os seus pensamentos começam a mudar. O seu gosto começa a mudar. O seu temperamento começa a mudar. A sua vida começa a ser impactada. Por quê? Porque você está sendo liberto. Você está num processo de libertação, de ser cada vez mais livre das mentiras, do pecado, do engano. Todos vocês que têm uma experiência com a palavra de Deus, podem olhar para trás e dizer assim: eu era assim, eu pensava assim, eu sentia assim, agora não mais. Por quê? Porque a verdade liberta. A verdade liberta. Você precisa ter contato com ela. Você precisa ler, você precisa falar, você precisa declarar essa verdade. A verdade liberta. A verdade liberta, a verdade liberta, a verdade me liberta, a verdade te liberta, e a verdade liberta, e a verdade liberta, e essa é a mais pura verdade. Satanás vai querer parecer que é ficção. Ah, é uma ficção, porque eu conheço fulano que está dentro da igreja e não está liberto, está dentro da igreja e está em pecado, está dentro da igreja e fica fazendo coisas escondidas por fora. A verdade liberta a sua vida em primeiro lugar. Liberta desse olhar de julgamento, inclusive. Liberta para você saber que você só dá conta da sua vida. Liberta para você saber que existem pessoas que vivem assim porque escolheram construir sua casa na areia. Infelizmente, queridos, tem gente aqui que está com a casa construída na areia. A cada culto, a cada dia há uma oportunidade de fazer uma decisão diferente. Mas só a pessoa pode fazer essa decisão. Ninguém pode fazer. Nós estamos aqui trabalhando, orando, declarando, profetizando para que todos vocês tenham uma casa na rocha, tenham uma mansão, tenham um prédio, tenham um sky, como é que é o nome daquilo? De rasga-céu, como é que fala? Arranha-céu na rocha. É esse o meu desejo, é esse o desejo de Deus, mas você decide. E a experiência que você tem com Deus, você tem que dizer assim: Deus, Jesus me libertou, Jesus me curou. Lembra daquele do cego? Quem aqui já leu? Quem curou? Porque o cego era de nascença, curou quem? Quem te curou? E foi uma confusão para saber da cura do homem. Ele diz assim: olha, eu não sei quem foi, eu não sei de nada, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. É isso que você tem que viver. Eu era uma pessoa, eu era assim, eu vivia no pecado, eu vivia na sensualidade, eu vivia na prostituição, eu vivi uma vida sem propósito, vivi uma vida sem sonhos, eu vivi uma vida sem projeção, eu não acreditava em relacionamento, eu não queria casar, eu não queria conhecer a Deus, eu achava que todo mundo que era crente tinha a mente, fizeram uma lavagem cerebral, mas agora eu sou santo, agora eu sou santa, agora eu amo Jesus, agora eu amo adorar a Deus, agora eu tenho um projeto de vida, agora eu quero casar, agora eu quero construir família, agora eu já tenho até nome para os meus filhos. É isso. A verdade liberta e transforma a sua vida e vai transformando a sua vida. E a palavra de Deus
ela te santifica. A palavra de Deus é poderosa para mudar a sua realidade. A palavra de Deus é poderosa para te libertar. E a palavra de Deus é poderosa para te santificar. Nós estamos no ano da santificação. E quando Jesus estava orando, lá no capítulo 17 de João, ele disse assim: eu não oro, Senhor, para que tu o tires do mundo, mas eu te peço que tu o livres do maligno. Eles não são do mundo. Diga assim: eu não sou do mundo. Como Jesus, você não é do mundo. E aí Jesus ora e diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E na oração de Jesus ele diz: santifica-os na verdade. Isso significa que o nosso processo de santificação está alinhado com a verdade da palavra de Deus. Isso significa dizer que a palavra de Deus é como se fosse um molde, que ela vai nos modelando. O nosso processo de santificação significa o nosso processo de alinhamento, sabe, de se conformar à palavra. Quanto mais eu me conformo, mais eu cresço em santificação. É isso que é crescer em santificação. É você se conformar à palavra de Deus. É você acreditar que você é filho de Deus. É você acreditar que você tem uma nova identidade. É você acreditar que você tem uma nova natureza. É você acreditar que você não é escravo do pecado. É você saber que você não precisa viver pecando. Você não precisa viver com essa coreografia. Você não precisa viver nas trevas, porque você não é filho do diabo, você é filho de Deus. E filho de Deus anda na luz. Você não precisa viver uma vida em oculto, vida de inseto. Não sabe, levanta um sofá, levanta o lixo, levanta tudo que está escuro. De lá vai sair inseto, rato, barata, tudo. Isso é vida de filho de Beelzebu. Beelzebu, que é o Deus das moscas. Você nasceu para viver na luz. Você nasceu para viver uma vida que você não precisa se envergonhar dela. Você nasceu para viver uma vida que você não precisa se envergonhar se alguém ler as coisas que estão no seu WhatsApp. Por quê? Porque você está... Alguém pensa que dá para enganar Deus? Alguém pensa que dá para assistir de madrugada alguma bobagem? Eu não sou vidente, não, né? Tem a igreja que tem as irmãs do coque e o povo fica com medo dessas coisas, né? Eu não sou profeta desse jeito. Mas você está vivendo diante de Deus? De um Deus onde todas as coisas estão nuas e patentes diante dEle? Como que a gente vai se esconder de Deus? O salmista fala: se eu descer ao mais profundo do abismo, tu lá estás. Onde que você não pode se esconder de Deus, querido? É por isso que é mais fácil viver uma vida na luz. É mais fácil você acreditar que você é santo e que você não precisa pecar. Porque a verdade é que você não se torna santo por parar de pecar. Você para de pecar porque você é santo. Diga amém. Você entendeu? Você tem uma nova natureza. Você não é mais escravo do pecado. Você só peca se quiser. Diga: eu não quero. Amém. Jesus falou assim: por vocês eu me santifico. Jesus se santificou, ou seja, Jesus decidiu obedecer. Jesus decidiu ir até o fim, até a morte, e morte de cruz, alinhado à palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. Significa que Ele se santificou para você ser santo. Ele se moldou, Ele decidiu viver o propósito dEle. O propósito, a santificação, o nosso projeto de santificação é esse alinhamento à palavra,
para viver o nosso propósito, para viver o nosso chamado, para viver como filho de Deus aqui nessa terra. É isso, é dessa ideia que vem a palavra cristão. A palavra cristão significa como Cristo. Era um monte de gente que se parecia com Jesus. Não é uma palavra religiosa. Cristão não é uma religião. Cristãos são pessoas que se parecem com Jesus. Nas suas atitudes, nas suas decisões, nas suas emoções, nos seus posicionamentos, na sua vida. E é isso que a palavra de Deus faz em você. Ela vai te moldando, ela vai te podando, ela vai tirando as coisas que não prestam, ela vai tirando aquilo que não dá certo, ela vai te mostrando aquilo que é para você deixar. Por exemplo, Paulo fala aos Coríntios, acho que é 15, segunda: não se engane, não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. E aí quando você lê isso na palavra de Deus, você começa a perceber que tipo de conversa que eu estou tendo, que tipo de amigos eu estou tendo, com que tipo de coisa eu estou gastando a minha vida, com que tipo de conversa eu estou gerando. E aí você começa a se moldar. É isso que é se santificar. É você começar a se alinhar àquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. E isso, gente, é poderoso. E é isso que vai mudar a sua história. É isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai mudar o seu futuro. É você acreditar naquilo que a Bíblia diz que você é acreditar naquilo que a Bíblia diz que você pode, é acreditar naquilo que a Bíblia diz que você é capaz. Se alinhar a isso com toda a sua força. E cada vez que um pensamento errado poluir a sua mente, você faz uma questão, joga aquele pensamento fora e larga-lhe um versículo ali em cima. E começa a declarar quem você é. Sabe, pega versículo da palavra de Deus que fala a respeito da sua condição, da sua luta, da sua necessidade. Começa a declarar esse versículo. Prega aí no seu espelho. Prega ali, fala, declara, lê todo dia, lê todo dia, lê todo dia, lê. Declara, lê, declara, cava, vai cavando, vai cavando. Você vai chegar na rocha. Você vai construir uma casa maravilhosa. Porque tem toda uma geração aí esperando a sua manifestação, esperando você brilhar, sabe, esperando você prosperar para ser empregado da sua empresa e se converter e aceitar Jesus, esperando você casar para ser influenciado pelo seu casamento, ter um casamento abençoado, ter filhos abençoados, esperando você estudar, esperando você passar num concurso para ter um advogado correto, para ter um promotor correto, para ter um juiz que julga não por ideologia, mas pelo que a lei está dizendo. O mundo está esperando que você se levante, estude, ocupe o seu lugar nessa terra, construa um prédio bem alto, brilhe nessa sociedade. O mundo está esperando a escola que você vai abrir, para as crianças conhecerem a Deus ali naquele lugar. Uma escola que não vai ter ideologia de gênero, uma escola que vai pregar a palavra de Deus, que vai estar numa cosmovisão bíblica. O mundo está esperando que você se forme, está esperando os médicos poderosos, que vão usar a medicina, remédio, mas vão usar a imposição de mãos para ver curas acontecendo naquele lugar. Você entende por quê? Onde tudo isso começa? Pegando uma Bíblia, pegando seu celular, abrindo no app e lendo, gente. Lendo a Bíblia. Uma das coisas mais simples que você pode fazer é ler 3 versículos por dia. Diga assim, 3. Faz assim com o dedinho, assim, ó. 3. E isso vai mudar a sua história. Vai mudar a história da sua casa, queridos. Quando eu me converti, olha aqui, quando eu me converti, nunca tinha ninguém crente na minha família. Eu nunca tinha conhecido ninguém crente.
O único crente que eu conhecia, eu não sabia que era crente. Depois que eu descobri, eu digo, e ele era dessa igreja, eu digo, poxa, tu nunca me convidou para ir para a tua igreja? Vem me buscar para a tua igreja. Ele nunca foi. Eu vim sozinha para cá. Porque eu comecei a ler a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia, quando eu cheguei a Apocalipse, fiquei desesperada. Eu digo, meu Deus, eu quero ir para a igreja. Eu quero ir para a igreja. O menino não veio me buscar para a igreja, eu vim descendo no rumo. Topei numa igrejinha aqui de madeira e entrei. Começa lendo a Bíblia. Eu me converti. Meus pais, minha mãe se converteu, meu irmão se converteu, meu pai se converteu, minha avó aceitou Jesus. Tios meus, primos meus. Meus pais, eu fui pastora antes dos meus pais. Primeiro eu fui pastora, depois os meus pais foram pastores. Nunca ninguém tinha se convertido. A sua vida muda a vida da sua família. A sua vida, hoje os meus pais estão na glória. Venceram a morte. Estão na glória. Por causa que um dia eu decidi abrir a palavra de Deus, ler, acreditar naquilo que estava ali. E me converter dos meus maus caminhos e aceitar Jesus. E a vida deles foi definida para toda a eternidade. Você não define apenas a sua vida, você define a vida de muitas pessoas. Quem está entendendo, diga amém. E é por isso que nós precisamos ter muita clareza do que é construir uma casa na rocha. E o nosso primeiro fundamento é ler a Bíblia. Diga, ler a Bíblia. Diga mais alto, ler a Bíblia. Fale mais uma vez, eu amo a Bíblia. Eu quero lançar um desafio para vocês. Quem gosta de desafio, diga amém. Quero lançar um desafio para vocês, para mim também, né? Para todos nós. De nós fazermos um voto com Deus. De durante todo esse mês de março, dia 31 é uma sexta-feira, durante todo esse mês de março, a partir de amanhã, só entrarmos em alguma rede social depois de ter lido a Bíblia. Quem topa? E no dia 1º de abril, o dia da verdade, nós vamos fazer uma grande festa aqui da Simhat Torá. Aí você traz uma Bíblia, assim, tá? De papel, porque nós vamos celebrar o nosso voto com Deus e declarar o nosso amor pela palavra de Deus. Quem topa? Amém? Fica de pé aí. Quem vai fazer esse voto? Se você esquecer, quando lembrar, sai naquela hora, lê a Bíblia e não desiste. Esqueci um dia, entrei sem querer, lembrou, sai da rede social, vá ler a Bíblia e depois você volte. Se você for ler a Bíblia só meio-dia, você só vai entrar na rede social 13h, tá bom? Quem topa, diga amém. Nós vamos revolucionar esse ano com a leitura da palavra de Deus, queridos. Você vai ver Deus falando com você. Eu profetizo que eu quero também que nós vamos ter encontros com anjos nos nossos devocionais, sabe, sonhos proféticos. Nós vamos ter revelação da palavra, Deus falando claramente, Deus dando palavras, Deus mostrando versículos. O seu coração, eu declaro, vai ser capturado pelo amor à palavra de Deus, amém? Amorzinho, vem aqui, vamos fazer a oração desse voto que nós estamos fazendo diante do Senhor. Um mês, todo esse mês de março, nós vamos priorizar a palavra de Deus, amém? Amém. Feche seus olhos e com muito entusiasmo
Comece a visualizar você lendo a Bíblia, você meditando na palavra, você recebendo da parte de Deus uma revelação, uma direção, uma orientação, uma transformação de vida. Pai, nessa hora nós queremos colocar nossa vida diante de Ti, nossa vida no Teu altar, Senhor, e nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Ti, para nos comprometermos, Senhor, contigo, nos comprometermos uns com os outros, e principalmente nos comprometermos cada um consigo mesmo, a sermos transformados nesse mês de março, através da leitura da Tua palavra, da meditação da palavra, como diz a Tua palavra, que bem-aventurado, bem-sucedido é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Eu declaro sobre a sua vida que um compromisso profundo com Deus, um compromisso profundo consigo mesmo, de ter um compromisso profundo com a palavra de Deus, de buscar, de ler, de compreender, de ser transformado. Eu declaro sobre a sua vida uma paixão profunda pela palavra de Deus. Deus vai falar com você nesse mês, Deus vai transformar a sua vida, Deus vai conduzir você rumo ao seu destino, que é ser mais do que vencedor, que é viver a vida abundante que Ele projetou, porque a palavra que Ele liberou sobre você não voltará para Ele vazia, mas cumprirá aquilo para o qual foi lançada. Receba essa palavra agora em nome de Jesus. Edificarei minha vida em Ti, Tu és a minha rocha. Eu confiarei em Ti, Senhor, e não me edificarei. Eu edificarei minha vida em Ti, Tu és a minha rocha, e eu confiarei em Ti, Senhor, e não me abalarei. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, me mostra quem Tu és, me encha do Teu servir com amor. Pegue a sua voz e declare: edificarei e minha vida. Tu és a minha rocha, eu confiarei e eu em Ti, Senhor, e não me abalarei, e não me edificarei.
Nós queremos viver por Ti, Senhor. Como diz a Tua palavra, que quem de Ti se alimenta, por Ti viverá. Que nós possamos, Senhor, ser alimentados, nutridos, sustentados, não somente de pão, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. Que possamos estar sensíveis à Tua voz, que possamos estar comprometidos com a nossa saúde espiritual, que possamos estar comprometidos em manifestar o Teu reino aqui na terra. E para isso, queremos ser cheios da Tua palavra, queremos ser transformados, queremos ser completamente limpos pela Tua palavra, queremos ser santificados pela Tua palavra, queremos ser libertos pela Tua palavra, e queremos nos comprometer a que a nossa vida não volte para Ti vazia, mas que ela cumpra o propósito para o qual nós existimos nessa terra. Que assim seja, em nome de Jesus, na minha vida, na sua vida, na vida de todos que estão nos ouvindo, na vida daqueles que vão ser alcançados, tocados através da sua vida. E todos que concordam digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Nossos convidados da hoje à noite, a gente pede que você passe ali atrás, ali tem uma iluminação ali, que é o grupo do Transition, tá? Você que trouxe alguém convidado, você pode acompanhá-lo ali também, tá bom? E aí, vai ter ou não mais a Cassiane? Que teve um avivamento de Aylesbury aqui, né? Com a Cassiane, né? E houve um pedido, não vai rolar não. Fica para a próxima, é? Tá bom, então tá, Deus abençoe, gente, vão na paz.